Reforma radical, aula número 1. Reforma radical é um conceito relativamente recente no estudo da história da Igreja. É usado usualmente em contraposição à reforma magisterial, mas há mais de um conceito usado para caracterizá-la. O principal acadêmico a escrever sobre ela foi George Williams, nascido em 1914 e morto em 2000, autor de The Radical Reformation. Timothy George, nascido em 1950, um de seus orientandos seria responsável por dar continuidade ao conceito, com a publicação de obras como Teologia dos Reformadores, publicada no Brasil pela editora confessional Editora Vida. Quem são? Quem são os movimentos que podem ser considerados como parte da reforma radical? Aqui pode haver discordância entre os autores. De forma mais estrita, nós podemos nos focar no século XVI. Movimentos posteriores do século XVII, como o separatismo inglês e o surgimento dos batistas, ou do século XVIII, como os avivamentos, o pietismo e o metodismo, devem ser considerados como específicos e à parte. O alemão Karl Adolf Cornelius considerava parte da reforma radical os espiritualistas ou inspiracionistas alemães, os racionalistas como Miguel Servetus, os libertinos de Genebra e os grupos anabatistas de forma geral. George Williams, de forma um pouco mais precisa, considerou 3 principais grupos ou ramos como parte da reforma radical. A. Os anabatistas, que é o nome mais associado ao movimento. Por si só, um nome muito genérico, dado a muitos grupos que, muitas vezes, pouco tinham em comum, em adição às suas práticas de batizar apenas os convertidos. B. Espiritualistas alemães, chamados de entusiastas por Lutero, eram inspirados e liderados por Andreas Karlstadt. C. Racionalistas como Caspar Schwenkfeld e Miguel Servetus, cujas ideias eram por si só muito únicas e impossíveis de serem categorizadas em grupos maiores. De forma geral, os grupos anabatistas são os mais emblemáticos representantes da reforma radical, mas, como já dissemos, possuíam muitas diferenças internas entre si. Radical. Voltando à raiz. Radical viria de raiz. Os reformadores radicais, portanto, podem ser chamados aqueles que participaram de movimentos com o intuito de se retornar à raiz do cristianismo, aos seus fundamentos. Esse termo é insuficiente, porque praticamente todo o movimento religioso de reforma do século XVI usava esse mesmo argumento, incluindo grandes movimentos que não são considerados radicais, como o luteranismo e o calvinismo. Ainda assim, o termo raiz pode ser usado parcialmente, ao menos para explicar parte das motivações dos reformadores radicais. Eles afirmavam que outros movimentos não teriam ido fundo o suficiente. Um exemplo disso é a Suíça de Zwinglio. Ali os reformadores radicais anabatistas discordavam com as medidas de Zwinglio, que consideravam não serem suficientes, principalmente na questão do batismo. Em contraposição à reforma magisterial. Reforma magisterial, a reforma dos mestres, é um movimento de reformas religiosas realizadas dentro ou através das grandes instituições, por indivíduos normalmente a elas ligadas. Lutero, por exemplo, é um reformador magisterial. Iniciou sua reforma dentro da igreja instituída. O mesmo se aplica para os grandes movimentos como o calvinismo e a reforma inglesa. Calvino contava com o suporte e estrutura da cidade de Genebra. A reforma inglesa ou anglicana, por sua vez, foi executada totalmente sob a égide do Estado. Uma outra forma de se explicar a reforma radical, portanto, é contrapondo-a à reforma magisterial. Os reformadores radicais seriam espécies de outsiders, de elementos fora das estruturas tradicionais de poder. Em alguns casos o conceito é válido, principalmente dentre alguns movimentos anabatistas. Temos aqui o mesmo exemplo usado há pouco da Suíça de Zwinglio e os anabatistas que com ele discordavam. Deve-se notar, no entanto, que muitos dos reformadores radicais vieram das fileiras das igrejas instituídas, e entre eles constavam alguns nomes de doutores ilustres, como o já citado Andreas Karlstadt, alguns inclusive que abriram mão de suas posições. Thomas Müntzer, responsável pelas revoltas anabatistas camponesas em Zwickau, também vinha das fileiras da igreja, tendo estado inclusive próximo a Martinho Lutero.
Separação entre Igreja e Estado. Há um tópico, no entanto, que é consensual entre os movimentos caracterizados como reforma radical. Todos defendem, mais ou menos claramente, a separação entre Igreja e Estado. O luteranismo, a Igreja Reformada, a Igreja Anglicana, nenhum desses movimentos magisteriais efetuou uma separação entre Igreja e Estado, muito pelo contrário. Sem o apoio das autoridades ou o próprio estímulo das mesmas, em muitos casos esses movimentos não se concretizariam. Todos os movimentos radicais, no entanto, eram contrários à interferência do Estado na Igreja. As comunidades radicais eram, portanto, igrejas independentes. Guerra e paz. Por fim, outro tópico que pode ser equivocadamente atribuído aos movimentos radicais é a violência. No caso das revoltas camponesas germânicas e dos anabatistas em Münster, bem como em algumas manifestações ocorridas na Suíça, os movimentos radicais foram violentos, e isso estigmatizou qualquer outro movimento que fosse associado a alguma de suas ideias. Menonitas holandeses, por exemplo, seriam perseguidos por toda parte onde se encontrassem, e por toda a Europa, anabatismo acabou se tornando sinônimo de problema. Essa associação entre reforma radical e violência é errada. De fato, a grande maioria de movimentos radicais pregavam um pacifismo extremo, radical de fato. Uma das poucas fontes escritas da parte de reformadores radicais, a Confissão de Fé Anabatista de Schleitheim, advogava um pacifismo irrestrito e o se abster de tomar armas, dentre outras medidas.